As contas bloqueadas impedem o pagamento de funcionários e despesas da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. A manobra criminosa dos dissidentes da instituição do país africano, que há um mês ocupam templos e agem de forma violenta, fez com que 2 bancos angolanos, o Sol e o Banco BIC, tomassem uma medida irresponsável. O Banco BIC afirmou que, dado ao conflito existente, a conta em questão encontra-se bloqueada até a resolução do problema entre as partes. Já o Banco Sol disse que, devido aos sucessivos pedidos em nome da Igreja Universal para inclusão e exclusão de assinaturas, decidiu bloquear a conta até decisão judicial. A tentativa de golpe financeiro já havia sido negada por um outro banco, o Atlântico. Na semana passada, o Jornal da Record revelou documentos que deixam claro a intenção dos dissidentes. Eles tentam se apossar das contas da Igreja Universal e ainda pedem o cancelamento dos cartões atuais e do serviço de Internet Banking. Para isso, mandam aos bancos uma ata falsificada para supostamente provar que agora eles são os representantes legais no país. O movimento que invade templos da instituição brasileira, agride e até expulsa religiosos brasileiros de suas casas, é formado por ex-integrantes angolanos da instituição que foram afastados por comportamento imoral ou até atos criminosos. Apaga essa brincadeira! Isso é violência! A TV pública de Angola, que pertence ao governo, tem produzido reportagens tendenciosas contra a Igreja Universal no país. Nós estamos sendo vítimas. Implacavelmente, eu chamaria de um complô. Eu não sei, a gente não sabe a extensão do que está acontecendo. E a gente tem visto uma campanha sistemática no sentido de massacrar a Igreja Universal. A omissão das autoridades do país e a perseguição religiosa, com operações policiais contra residências de pastores e bispos da Universal, provocou forte reação entre personalidades políticas brasileiras. O Senado Federal aprovou o envio de uma comitiva de parlamentares a Angola para acompanhar de perto a crise e demonstrar às autoridades angolanas o sentimento de indignação com os últimos episódios. Vamos usar toda a argumentação que a diplomacia mundial exige nesse processo. Como é que nós vamos dar garantia para brasileiros que possam ir para atividades econômicas ou estejam lá em Angola, que também não terão seus direitos violados? Isso não é possível. Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores no Senado, vai se reunir amanhã com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para discutir a crise. Nós vamos promover uma reunião igual essa, de videoconferência, com as autoridades angolanas, para mostrar que o Brasil está atento a isso e que nós não vamos aceitar isso aí. Tá bem. Isso é inadmissível no tempo que nós estamos vivendo, num país que prega e pratica a paz, que é o caso do Brasil, e que exige que aquele que tem a mínima de relação fraternal com a gente, que possa fazer a mesma coisa do que a gente faz. Como as fronteiras ainda estão fechadas por conta da pandemia, a comitiva deve viajar a Angola a partir de 9 de agosto. O que chama a atenção é a justificativa dos bancos para bloquear as contas da Universal. Eles alegam existir conflito de interesses entre os dirigentes da igreja e os dissidentes. Pela lei angolana, o bloqueio só poderia ser feito com uma ordem judicial, o que não aconteceu. Especialistas em direito internacional alertam para a fragilidade das instituições do país. A confiança bancária está justamente na capacidade de receber, manter o recurso e permitir que aquele proprietário, aquele dono, entre aspas, da conta, tenha meios de movimentá-lo. A partir do momento em que eu tenho uma conta no estrangeiro, eu brasileiro tenho uma conta no estrangeiro, e eu vejo que um terceiro consegue intervir nessa conta, eu quebro completamente a confiança que eu deposito naquele sistema. A segurança jurídica é o carro-chefe aí, é o que puxa as outras questões para você decidir um investimento num país estrangeiro.